Professor Pedro, você já teve retrocognição dando aula de Conscienciologia no extrafísico em Comunex parecida com a do nosso lar? Alguma coisa assim. Tanto que eu falo que as minhas retrocognições sempre foram intermissivas. Agora que eu estou tendo mais retrocognição de retrovidas. Mas na adolescência inteira era muito mais desse período intermissivo, que hoje eu sei que foi um período um pouquinho mais dilatado, que acho que isso também ajuda. Professor Pedro, na página 7, terceira linha, de baixo para cima, poderia explicar a agudeza parapsíquica frontochacral? Como uma consciência poderia desenvolver essa atitude recém-descoberta? Eu acho que é treino, tentar ter essa manifestação mais ordinária e não extraordinária. Quer dizer, aquilo tem que ser um processo mais funcional. Então, todo encontro que você tenha com uma pessoa, seja conhecida ou não, tentar ver qual que é o nível de agudeza do frontochakra, qual que é o nível de ativação do frontochakra. Você já percebe a aura da pessoa, você percebe se tem consciência com ela, você muitas vezes percebe a mensagem que essa consciência quer passar ou não. Tudo é muito rápido, tudo é muito intrafísico ainda. Então eu acho que com esse treinamento, com essa repetição, nós vamos chegar nesse nível, para poder fazer essa sondagem, assim, o whole pack. Não só sondar a pessoa intrafisicamente, mas sondar toda a manifestação parapsíquica que esteja ocorrendo ali ao redor. Professor Pedro, que técnicas indica para o aprofundamento da retrocognição? Poderia ser a partir da clarividência anímica? Clarividência anímica, se eu estou entendendo, muitas vezes é o processo de, às vezes com espelho, né, a pessoa fazer essa condição. Pode ser, mas o ideal da retrocognição é o verbete que eu vou defender no sábado, eu acho. Essa anímica que você está falando é a projeção consciente retrocognitiva. No sábado a gente vai poder falar sobre isso, porque aí é barba, cabelo e bigode. Fora do corpo, você está acessando muito mais diretamente a holomemória pessoal e, eventualmente, de uma outra pessoa com a qual você esteja trabalhando. Então, a técnica melhor é a projeção consciente, sair do corpo lucidamente e lá ter a retrocognição, buscar ter a retrocognição. Uma vez iniciado o processo de clarividência retrocognitiva, como posso fazer para buscar as informações holobiográficas a partir da vontade? Você tem que ter algum link, algum fio da meada, alguma consim-alvo, muitas vezes. Essa consim-alvo que eu estou chamando é o seguinte: alguém representativo na história que possa ser representativo daquele período, ou você vai estudar uma época, ou você vai estudar uma etnia, ou você vai estudar uma cultura. Então, as informações holobiográficas, você tem que apelar para a história. Porque estudando a história, você começa a munir o seu cérebro com informações daquela época. Eu não sei se você sabe, mas nós vamos ter aqui em junho do ano que vem, na primeira semana, o baile retrocognitivo. O primeiro baile retrocognitivo proposto pelo professor Valdo para consecutivos poder organizar. Nesse baile, as pessoas só vão poder entrar se elas estiverem paramentadas com uma vestimenta de época com a qual a pessoa se sinta bem. A ideia é a pessoa descobrir essa linha do passado, ver uma personalidade, pode ser conhecida ou não, pode ser só um personagem do passado, e que ela vai vir com aquela roupa. Então isso vai ajudar a trazer as informações, porque um vai lembrar do outro. Isso vai repercutir na memória de todos nós. É como se a gente fosse fazer um retrocognitarium grupal e outra coisa, dinâmico. É um parapsicodrama. Então, se você tiver interesse, busca saber sobre isso. Vai ser na época de Corpus Christi do ano que vem, que é quando tem o encontro dos voluntários do Instituto aqui. Já na fundação da Consecutivos, aproveitando o gancho aqui, eu queria convidar toda a comunidade, no dia 14 de dezembro, aqui tem um convite, nós vamos fazer o lançamento oficial da Associação Internacional de Pesquisas Cerexiológicas e Holobiográficas. Já nessa fundação, os voluntários já vão estar a caráter com algum tipo de personalidade do passado, ou seja, com a indumentária, com a vestimenta de época, para já dar o clima. Por que isso é interessante? Estava até comentando hoje com o professor Valdo de manhã na Mini. As pessoas às vezes têm receio, têm pudor, têm vergonha de pagar o mico, de colocar ali uma roupa de época. Mas a ideia é para a pessoa ver na holobiografia qual foi o momento em que ela se saiu bem, que ela, às vezes foi a vida que ela
conseguiu entrar no curso intermissivo, que ela teve um nível de complexos maior, que ela foi completista. E extrafisicamente nós vamos precisar fazer isso para fazer assistência. É muito comum você extrafisicamente se plasmar, às vezes, de um romano antigo, lá quando você vivia em Roma, para poder falar com aquela pessoa que ainda está naquela época, com aquela mentalidade, com aquela ideia daquela época. Então, essa plasmagem é o que nós vamos tentar fazer aqui no intrafísico, num clima cultural, histórico, num clima mais ameno, que as pessoas vão poder se reencontrar trajadas com roupa de época. Então, já na fundação, a gente vai procurar dar esse toque. Mas não perca a primeira semana de junho do ano que vem.